um prazer enorme estar aqui nessa noite com vocês, nesse momento de oração, nesse momento de estudo, nesse momento em que a gente dedica 25 minutos, um pouco mais, um pouco menos, para dedicar a se conectar com o nosso divino, a estar presente junto com Jesus, né, nessa trajetória da vida. E é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Gessiara, muito obrigado, André, por essa parceria desse estudo, desse momento agradável que a gente passa junto. Eu que agradeço. Estou com inveja do André, parece que está em outro país, porque já é de noite aqui e ele está de dia lá. Muito bom. Coisa boa. André? Oi. Tu nos brinda com uma oração inicial hoje? Tá, pode ser. Então vai lá. Obrigado, Pai, por este momento onde a gente está reunido aqui para o nosso evangelho. Eu, meu pai, a amiga do meu pai e minha amiga. Que a gente tenha um bom evangelho essa noite, que dê tudo bem, que abençoe todo mundo que está aqui nesse momento, desabrigados. A minha mãe, a mãe do meu pai, a mãe da nossa amiga, hoje reunida aqui com nós, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, damos início então aos nossos trabalhos dessa noite. Gessiara nos brinda aí com a leitura do Evangelho. Então, dando continuidade ao capítulo 5, Bem e Mal Sofrer. Item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois é dele o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem de um modo geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam na riqueza ou na miséria. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. Na verdade, poucos são os que sabem sofrer, poucos são os que compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta e Deus nos recusa consolações quando nos falta a coragem. A prece é um apoio para a alma, porém, ela sozinha não basta. É preciso que tenhamos uma fé muito grande na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, pois o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto maior quanto maior for o sofrimento, mas é preciso que sejamos merecedores dela. E é por isso que a vida é cheia de aflições. O militar que não é enviado para a frente da batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona a promoção desejada. Sejam como o militar, que não quer o repouso, por isso enfraquece o corpo e entorpece a alma. Portanto, fiquem satisfeitos quando Deus nos enviar à luta. Essa luta não é fogo de batalha, mas as amarguras da vida. Algumas vezes é preciso ter mais coragem para enfrentar a vida do que para participar de um combate sangrento, pois aquele que se mantém firme diante de um inimigo poderá fracassar sob a pressão do sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por esse tipo de coragem, ou seja, manter-se firme diante do inimigo. Mas Deus lhe reserva um lugar melhor no mundo espiritual quando o motivo de sofrimento ou de contrariedade nos atingir. Devemos nos esforçar para superá-lo. Aquele que conseguir controlar os impulsos da impaciência, da raiva e do desespero, poderá dizer com satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurado os aflitos. Pode ser traduzido assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza e a sua submissão à vontade de Deus. Eles terão na pátria espiritual 100 vezes mais alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Muito lindo essa leitura. Nossa, foi muito profundo para mim quando ele fala que o desânimo é uma falta e Deus nos recusa consolações quando nos falta coragem. Eu acho que a nossa força reside na fé e na coragem, porque muitas vezes nós nos desmoronamos, né, quando passamos por uma tribulação. E estar na terra é viver
tribulações. Então, a gente precisa ter fé que tudo passa, ter resignação para compreender as vontades de Deus, qual o caminho que Ele escolhe para nos dar sabedoria, para testar a nossa resiliência, para medir a nossa fé, ser gratos. Tão difícil ser grato quando a gente está passando por um momento difícil, e é nessa hora é que nós estamos sendo testados, né? A vida é uma prova, e a gente tem que estar aqui para conseguir acertar na prova. E à medida que a gente vai evoluindo, as provas vão se tornando mais difíceis. É como uma escola mesmo. Quando você está na primeira série, você tem uma prova proporcional à primeira série. À medida que você vai passando para a segunda, para a terceira, o grau de dificuldade vai ficando maior. Mas Deus nunca coloca um peso maior do que os nossos ombros podem suportar. Então, a gente precisa ter isso em mente, que Deus é misericordioso, Deus é bondade, Deus é amor. E o que Ele coloca para a gente é porque a gente dá conta de passar. Então, quando Ele coloca que o motivo de sofrimento para nós seres humanos é controlar os nossos impulsos de impaciência, de raiva e de desespero. Isso que me tocou muito forte, porque eu tenho travado uma batalha muito grande comigo mesma contra essa impulsividade, com essa raiva, que eu senti uma raiva muito grande. E agora eu vejo que isso faz parte da minha imaturidade espiritual. E com todos esses estudos que a gente vem fazendo, com toda a busca de espiritualidade e de desenvolvimento do meu ser, eu estou vendo o quanto isso era prejudicial para mim e o quanto tem sido benéfico tentar ser uma pessoa mais mansa, mais prudente, agir com mais temperança. Então, tem sido muito bom. Eu sou muito grata a Deus por todo o ensinamento que Ele está me permitindo acessar. Sou muito grata à minha boa vontade de estar aqui agora, me dispondo a aprender, a evoluir. E sou muito grata a toda a espiritualidade que está aqui nos orientando, nos conduzindo. E muito grata a vocês que estão conosco nessa caminhada. Sabe, Gê, tu falaste uma coisa bem interessante quando tu fez a analogia, que é como se nós estivéssemos na escola, né? Que a cada ano, a cada série, a prova fica mais difícil. Mas Deus é tão bondoso e tão misericordioso que, assim como as provas são mais difíceis, Ele nos dá ferramentas e formas de conhecer e se conhecer mais para poder prestar aquela prova, sabe? E quando tu trazes aí o teu exemplo, o teu testemunho, falando dessa luta que tu trava contra a impulsividade, contra essa raiva que você tem, né, que você coloca pra gente, esse aí é a tua prova, né? Mas toda essa espiritualidade, todo esse estudo, todo esse mergulho íntimo que tu tá fazendo, essas são as ferramentas que Deus te deu para que você pudesse conseguir fazer essa trajetória de uma forma mais fácil, né? Ou menos difícil. Ao invés de colocar mais fácil, vamos colocar assim, menos difícil. Tá? Mais leveza, né? Exatamente, mas com capacidade para poder ser aprovada naquela prova. Entende? Porque Deus nos dá recursos e ferramentas para a gente ser aprovado nas provas que a gente precisa passar na vida. Sim, com certeza. Ele não nos dá a prova e diz assim, ó, tu não tem conteúdo para te estudar, tu não tem orientações para seguir, tu não tem nenhum modelo, tu não tem nenhum guia, tal dia vai ser a tua prova e boa sorte. Eu li uma frase hoje que eu achei muito bonitinha, até coloquei nos meus stories, que era assim, vencedores vencem dores. Então, é muito isso aqui. Nós vamos vencer quando nós conseguirmos passar pelas nossas provas, pelas nossas dores, com resignação e com gratidão. Então, seguimos? Seguimos. Então, vamos lá. Do livro Pão Nosso, né, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 5, fala sobre salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, está lá escrito em Lucas, capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum.
Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representação e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação dos vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que a circunstância do caminho humano lhe assinalaram dentro das imprescrutíveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará aos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. E por incrível que pareça, esse texto aqui não fala sobre dinheiro. Esse texto nos fala sobre ganância, sobre abrir mão das concessões do céu, que são a convivência com os nossos familiares, o respeito para com os nossos amigos e as pessoas que estão à nossa volta. A ganância e a valorização, mais é a valorização, né, dos bens terrenos, né, dos gozos terrenos que a gente busca tanto, né, em detrimento a novas remunerações, né? Muitas vezes a gente exige que a gente seja valorizado em termos de uma remuneração maior, mas assim como diante da moralidade, o muito será dado, muito lhe será cobrado, também é com relação a essa questão do salário, né? Se tu tem bastante, é porque tu tem condições de auxiliar muito mais gente, tu tem muito mais responsabilidade em cima dessa questão. Mas o Emmanuel não fala para a gente no texto que dinheiro é uma coisa ruim. Ele fala que a forma como a gente busca esses salários e como a gente se coloca diante dessas situações é que está equivocado. E que é para a gente valorizar muito mais as concessões dos céus, que são os nossos familiares, são essas coisas subjetivas que muitas vezes a gente não consegue medir e a gente não valoriza, porque 20 minutos, 50 minutos de tempo sentado no chão brincando com teu filho e com a tua filha, ou dedicar um outro tempo com a tua filha, com o teu filho, que estão passando por um momento de atribulações na fase de adolescente ou quando estão casados, sabe? Estar presente nesse contexto, não valorizar esse contexto, que é o que conta como passaporte para a gente entrar no reino de Deus, que são essas coisas subjetivas, é o amor dedicado a nós e aos outros, que é o passaporte, que é a passagem para a gente entrar nesse trem e, então, para esse reino de Deus. Eu acho que a mensagem também ela nos traz que não deveremos fazer dos bens materiais o maior bem que nós viemos buscar aqui na Terra, porque, na verdade, o maior bem ele é imaterial. Ele é, né, todo bem que nós fizemos, todo o amor que nós demos e levaremos, porque é sobre amar e ser amado, né? Aprender a amar e se fazer amado. Não é tarefa fácil. Depende da gente, exige muita humildade, exige muita resignação, exige muita abnegação e exige muito desprendimento de ego, porque nós
Nossa batalha sempre vai ser contra nós mesmos. Porque enquanto a gente estiver preso ao nosso orgulho, à nossa arrogância, ao nosso autoritarismo, a soberba, a ganância, tudo que é, né, do ego nos afasta do que é imaterial. Mas, como nós estamos aqui inseridos neste planeta, onde os bens materiais é importante para que a gente possa seguir na trajetória em busca dos bens imateriais, certo? Que façamos bom uso desses recursos que Deus nos empresta para que a gente possa passar por essa existência como uma vitória realmente, né? Prestando as provas para as questões da vida e sendo vitoriosos nessas provas. Sim, né? É inegável que nós precisamos dos bens materiais, mas o que a gente precisa é aprender a fazer dele meio e não um fim. Exatamente. Que ele seja um caminho para nos levar a uma finalidade. E que quando nós obtivermos o teto em que a gente imaginou de salários, que sejamos capazes de espargir estes salários para o bem comum, não apenas para o bem próprio. Que essa é a responsabilidade que Deus nos dá quando Ele nos dá vultuosas condições de salários. Tá? Quando a gente tem altos capitais, quando a gente tem um salário alto, tá? É também alto a responsabilidade que a gente tem com relação a isso. Pensemos que é importante nós abrirmos mão, muitas vezes, dessa busca incessante por altos salários, em detrimento a estar mais presente, né, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente ama, distribuindo um pouquinho mais de amor, praticando um pouquinho mais essa espiritualidade e essa saúde emocional tão importante que a gente precisa para estar neste momento de luta, neste momento em que precisamos passar por essas provas. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom, vamos lá. Vamos serenar então a nossa mente, vamos acalmar o nosso coraçãozinho, aproveitar que essa conexão já está estabelecida e com o nosso coração aberto, vamos agradecer ao nosso Pai Maior esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para que através das leituras e dos estudos feitos nesta noite, possamos colocar em prática, assimilando-os depois desta noite de sono, para que amanhã, ao acordarmos, consigamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Aos caravaneiros do amor que se encontram presentes nos nossos lares, pedimos que promovam uma limpeza de todos os miasmas, formas, pensamentos, as energias deletérias que foram atraídos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelos nossos julgamentos, das nossas falhas. Se porventura algum irmão ou irmã se encontra em nossos lares atraídos por essas energias ou por outro tipo de afinidade que possamos ter com eles, eles possam também ser levados a algum posto de socorro e lá receberem todo o amparo, todo o carinho e todo o acolhimento que merecem. Peço ainda, Pai Maior, que o Senhor possa derramar sobre os nossos lares as suas bênçãos, derramar sobre todos aqueles que vão em nossos corações, todos aqueles que amamos e também todos aqueles que odiamos, a sua luz bendita. Que se porventura algum irmão que a gente tenha alguma desavença, esteja pautado em cima do ódio, do rancor, que esta luz, Pai, possa amenizar esta dor, amenizar esta falta, tanto no coração do nosso irmão como no nosso coração também. Peço ainda, Senhor, que abençoe a semana que teremos, dando-nos oportunidade de realizar mais as nossas tarefas, aprendendo cada vez mais e colocando em prática todo este amor que o Senhor nos ensina e que temos praticado diariamente. A todos que estão conosco nesta noite, meu muito obrigado pela sua presença. Obrigado por nos acompanhar e estar presente aqui conosco todos esses dias. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Que assim seja.